O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. E que o Senhor também nos perdoe diante de toda atitude desonesta. Assim como nós cantamos, amados, no Salmo 121, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria estarmos juntos nesta Eucaristia. Que alegria poder ouvir a palavra de Deus. Que alegria voltar a comungar da Santa Eucaristia. Que alegria, neste mês de novembro, recebermos as indulgências plenárias. Como é bom estarmos diante de Deus, para louvar como cantava o salmista. Para louvar, porque aqui está de fato a sede da justiça e o trono de Davi. Queridos irmãos, queridas irmãs, assim como nós ouvimos na primeira leitura, Paulo continua catequizando, Paulo continua anunciando a boa nova à comunidade de Filipenses. Ele diz: existem alguns que andam por aí se comportando como inimigos da cruz de Cristo. Existem por aí alguns que negam o verdadeiro sentido da cruz, que negam o sacrifício. Alguns que vivem como os hedonistas, que buscam apenas o prazer como bem supremo da vida humana. Nós sabemos que a nossa vida é marcada também pelo sofrimento, pela cruz. Ouvimos isso recentemente, Jesus nos chamando e dizendo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, deixe família, deixe tudo, vem atrás de mim. A cruz de Jesus, que é escândalo para muitos, para nós, amados, é sinal de salvação. Nela está a maior declaração de amor que possa existir no mundo. É na cruz que Jesus diz que ninguém nos ama como Ele nos ama. O fim deles, diz Paulo, é a perdição. A glória deles está no que é vergonhoso, porque só pensam naquilo que é deste mundo. E desta forma somos chamados a pensar mais as coisas de Deus. Sonhar mais para a nossa vida as coisas de Deus. Os sonhos de Deus. Trabalhar juntos pela construção do reino de Deus no meio de nós. Assim como afirma São Paulo, nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem por aqui. Quem nós somos? Nós somos cidadãos do céu. Deus nos criou
para o céu. Deus nos criou para a eternidade e por causa de um erro de escolha, por causa de um erro de liberdade, de livre-arbítrio, nós caímos no pecado, nos afastamos de Deus, mas a nossa vocação primeira é justamente essa. Deus nos chama para o céu. Deus nos chama para a eternidade. E Ele mesmo fala que transformará o nosso corpo humilhado, o nosso corpo ferido pela morte, num corpo glorioso, semelhante ao corpo dele, semelhante ao corpo de Cristo. Por isso, nós acreditamos que nada pode nos afastar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nele, nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, queridos irmãos e irmãs, poderá nos separar do amor que Deus tem esperando por cada um de nós. Por isso Paulo diz à comunidade dos filipenses, olha, continuai firmes no Senhor. Ou seja, vocês que estão num bom caminho. E eu dizia isso desde ontem na oração que fiz no grupo de oração, em nossa noite carismática. Nem todos estão perdidos. Glória a Deus por isso, não é? Existem pessoas muito boas. Existem pessoas que rezam o texto diariamente. Existem pessoas que doam a vida constantemente pelo próximo. Nem todo mundo está perdido, não. Tem muita gente boa seguindo o caminho de Deus, vivendo na luz do ressuscitado, desde aqui, deste mundo. E é para essas pessoas que Paulo diz agora, ele fala, continuai, ou seja, vocês que já estão firmes no caminho do Senhor, continuai firmes, porque nem todos estão nas trevas, nem todos estão na idolatria, nem todos estão no ocultismo, nas seitas. Muita gente está agora no caminho de Deus. Muita gente está agora com o coração sedento da palavra de Deus. Por isso mesmo, diante do peso da cruz, das enfermidades, das incompreensões, perseguições, injustiças, que possamos continuar firmes neste caminho de fé, neste caminho de conversão. E no Evangelho, amados, que está em Lucas 16, versículos de 1 a 8, este Evangelho, ele é exclusivo de São Lucas. Nele, Jesus conta-nos uma história, a parábola do administrador infiel. Um homem rico pediu contas ao seu administrador. Presta contas da tua administração, porque ele havia descoberto que o seu administrador era infiel. Pois já não podes mais administrar os meus bens. Então o administrador pensou, e agora? O que eu vou fazer? O Senhor vai me tirar a administração. Para cavar não tenho forças. Para mendigar tenho vergonha. E ele foi esperto. O que ele fez? Com os bens do outro, ele fez amizades. Então chamou os devedores, chamou o primeiro e disse, quanto deves ao meu patrão? Ele disse, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta aí depressa e escreve 50. Chamou outro devedor e disse, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. Então o administrador disse, senta aí rapidinho, pega a tua conta e escreve 80. E desta forma desonesta, desta forma infiel, ele fez amigos que o acolheram depois, quando ele perdeu o seu cargo, a sua função. Com relação a isso, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor fala, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. De certa forma, o Senhor elogia a esperteza do administrador infiel, mas não elogia a sua desonestidade. Deus não gosta de gente desonesta. Deus não aprova a corrupção. Neste ano eleitoral, peçamos o Espírito Santo no dia 15 de novembro. Está chegando. Peçamos o Espírito Santo para que possamos realizar uma votação justa dentro do possível
daquilo que nós temos diante de nós. Que você possa votar em alguém diante da tua consciência. Alguém que não tenha histórico de corrupção, alguém que não tenha uma moral corrompida, alguém que não tenha mais do que isso, uma alma desonesta, porque são muitos aqueles que vivem para mentir, para forjar e para enganar. Que sejamos mais do que isso, fiéis na administração das coisas de Deus dentro da nossa própria vida. Quantos dons o Senhor tem derramado em nossa vida, na história de cada um de nós, e muitas vezes, por preguiça e comodismo, nós enterramos os dons, as pérolas que o Senhor derrama em nossa vida. Que sejamos fiéis na administração das coisas de Deus, fiéis também na administração das nossas próprias coisas, da nossa vida de oração, que sejamos fiéis na administração do nosso tempo, do cronos, do nosso relógio, amados. Porque muitas vezes o tempo passa e a gente olha para trás e se questiona: o que eu fiz de bom no dia de hoje? Será que eu rezei? Eu agradeci a Deus? Que sejamos fiéis na administração também dos nossos próprios bens. Tem gente que dá calote não porque não tem dinheiro, mas porque a essência da sua alma é essa. É de injustiça. É uma essência caloteira. Não paga as suas dívidas, não porque não tem dinheiro, mas porque não quer. Porque é um péssimo administrador da sua vida financeira, daquilo que o Senhor lhe deu como presente. Nós seremos julgados diante de toda a nossa fidelidade. Seremos julgados diante de toda a nossa infidelidade. Conforme está escrito em Mateus 18, versículo 18, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Que sejamos fiéis administradores e, mais do que isso, pessoas honestas neste mundo, deixando de lado toda mentira, toda corrupção, buscando cada vez mais dar atenção à nossa vida espiritual, às nossas relações humanas, às nossas relações fraternas. Que Deus nos ajude, que não fiquemos devendo nada a ninguém, a não ser o amor fraterno, como Paulo diz à comunidade de Roma, no capítulo 13, no versículo 8. Que Deus derrame sobre nós a força do seu Espírito Santo, que sejamos pessoas autênticas, verdadeiras com os demais, não é? Quanta gente está por aí, olha só, vivendo na mentira, espalhando coronavírus, sabendo que tem. Se você sabe, faça a sua quarentena, faça o seu isolamento social. É preciso que sejamos honestos, verdadeiros conosco, com o próximo e principalmente verdadeiros com Deus. Cuidemos daquilo que o Senhor nos deu como presente. Cuidemos dos dons, cuidemos da administração da nossa casa, porque o Senhor conta com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.